Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos aqui mais essa rica oportunidade aprendendo através da palavra de Deus, amém? Estamos lendo Apocalipse de número 4 e olha que a palavra de Deus diz: Depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: Suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal, e no centro e ao redor do trono havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um novilho, o terceiro tinha um rosto como de homem e o quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todos sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todos sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém, pessoal? Graças a Deus. Vamos só recapitular um pouquinho? A gente viu que do capítulo 1 ao capítulo 3, nós vimos ali as mensagens que Jesus estava dizendo sobre as igrejas, ou seja, sobre igrejas, tempos. Então ele estava falando ali sempre a respeito do que Jesus estava fazendo, mostrando do futuro, do presente. Então a gente vai vendo assim que Jesus estava passando ali a mensagem para as 7 igrejas, que são os 7 tempos, onde ele observa ali, João observa ao Jesus falar sobre os elogios sobre cada igreja, as repreensões para cada uma delas e as promessas de cada uma delas. Então ele começa falando ali da primeira igreja, do primeiro templo, que é Éfeso, destacando sempre ali o que? O amor, aquele amor, o primeiro amor que está fazendo com excelência, com vontade. E a gente sabe que a gente tem que entender que esse amor não é primeiro, ela tem que ser um amor único. Esse amor que a gente tem pela palavra, por Deus, nós temos que alimentar para todo sempre, até a vinda de Cristo. E esse período dessa igreja, meus amados, de Éfeso, a gente vê pela história que é ali pelo período de 31 a 100 anos depois de Cristo, do ano 31 ao ano 100. E depois ele passa para a segunda parte, a segunda igreja, que ele fala da igreja de Esmirna. E ele dá ênfase sobre a tribulação que ela está passando, o período que a igreja vivia ali, momentos sérios, momento de muitas perseguições ali dos romanos, e ele fala ali de algumas advertências. Depois ele passa para a terceira igreja, a igreja de Pérgamo, que ele fala ali de um período mais ou menos que vai de 313 a 538, o ano 313 ao ano 538, que ele é um período que a igreja se misturou com o Estado. A gente vê na história, quando a gente começa a ler, os lugares ali onde Roma dominava e as pessoas tinham que se tornar cristãos. E a igreja ela era paga por Roma. A gente vê que Constantino começou tudo isso. Então ali havia bastante conflito. Depois a gente vê a quarta igreja, a quarta carta, que é de Tiatira, ali onde entra os momentos dos ídolos. Havia muitas coisas que levaram o povo ao buraco. E foi um período que a igreja se tornou maior que o Estado e vai mais ou menos ali até o ano 1517, onde entra a Reforma Protestante. Amém? Depois a gente vê sobre a quinta carta, a quinta igreja, que é a igreja de Sardes. Aqui uma cidade bastante intransponível, E o tal ali mais ou menos do ano de 1517 até 1798,
quando ali o Papa foi preso pela França, né? Então esse domínio de Roma papal foi interrompido nesse momento. E ele fala sobre essa integridade, né? A igreja havia perdido essa integridade e agora estava voltando, né? E o vencedor, que ele está dizendo, né, receberá as vestes brancas. É muito lindo essa promessa dessa igreja. E depois ele fala da sexta igreja, a igreja de Filadélfia, né? Esse momento da igreja, né, que é a igreja da palavra, ou seja, uma igreja que se debruçava na palavra. Como ele está dizendo aqui, né? Guardaste a minha palavra. Então é um convite para que nós façamos da Bíblia, da palavra de Deus, o centro da nossa vida. Amém? E por fim, ele fala aqui da sétima carta, a sétima igreja, o último momento da igreja na terra, que é o que nós estamos vivendo agora, que é a igreja de Laodiceia. A última igreja que começa nesse período ali de 1854 e vai até a volta de Cristo, vai à volta de Jesus. Ou seja, iniciou essa última carta, meus amados, no ano de 1854. E veja, já faz um bom tempo já que já iniciou, amém? Então a gente vê que agora ele fala sobre, né, no capítulo 4, a segunda visão, né? Quando a gente começa a ler, depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu, a voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta, e disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E imediatamente vi, tomado pelo Espírito, diante de mim estava no trono do céu e ele estava sentado alguém, ou seja, o próprio Deus estava sentado, né? E ele fala que o aspecto era semelhante ao que é o jaspe, ao sardônio, um arco-íris. Então você imagina o brilho, o esplendor da presença de Deus no seu trono. Então ele está fazendo a menção aqui do que ele consegue ter noção, né? Ele está tentando imaginar, fazer a metáfora para tentar discernir e escrever no papel, mas aquilo que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, né, que é a presença do Deus Todo-Poderoso. Então ele dá essa simbologia, né, do brilho de uma jaspe, né, de um sardônio. A gente vê que quando bate a luz numa jaspe, né, meus amados, vários pontos, a gente vê que tem aquele foco de luz muito forte, né, um arco-íris, né, uma esmeralda. Então ele faz a menção assim muito linda a respeito da presença do nosso Deus. E depois a gente vê que ele vai falando aqui sobre os 24 tronos, que são os 24 anciãos. Muitos creem ali que esse número refere-se ao que é a soma das 12 tribos, lembra as tribos ali de Israel? Então a gente vê que ele fala que é essa mistura, essa combinação de 12 tribos com os 12 apóstolos. Mas também nós vemos, meus irmãos, que quando Jesus ele foi ressuscitado, várias pessoas também, vários seres ali também foram ressuscitados com eles. Eles saíram dos seus túmulos, eles foram o quê? Reconhecidos. Eles foram vitoriosos pela passagem que eles tiveram aqui na Terra. Então, meus amados, é muito difícil a gente chegar na conclusão, né? Porque fala de seres viventes, então são pessoas, não são anjos, são pessoas que viveram na Terra, né? Que cumpriram o seu chamado aqui e o Senhor, né, colocou em honras, né? Colocou não em lugar de adoração, pelo contrário, colocou ali nos tronos que eles estão adorando a Deus, né? Então, a gente vê que ele vai dando bastante numerologia, bastante simbologia aqui, fala sobre o 7, né, que é o número de completude de Deus, e os 24 seres viventes ali que tinham olhos por detrás, olhos pela frente, que viam tudo, ou seja, eles tinham noção do passado, do presente e do futuro, né, que eles estavam diante de Deus, tudo era aberto para eles. E depois ele começa a falar a respeito também aqui, né, de quatro espíritos ali que estavam diante de Deus também. A gente vê, meus amados, que primeiro em Mateus, quando ele fala aqui sobre o leão, né, o espírito que tinha a face como de leão, a gente vê que o Senhor é representado como um leão. Em Mateus ele fala a respeito disso. Depois ele fala aqui que Jesus representado como novilho, né, o seu semblante era como um novilho. A gente vê que lá em Marcos também, né, ele fala a respeito disso, que Jesus é representado como um novilho, sacrifício de Deus. Terceiro, depois ele fala assim como um rosto de homem. Lucas também representa Jesus dessa maneira. E quarto aqui que ele fala o ser vivente semelhante à águia, que João também fala sobre isso, Jesus estando sempre acima de tudo e voando sobre todas as coisas. Amém? Então, meus amados, quando a gente vê toda, essa metáfora de João a respeito de tentar transmitir o que ele estava enxergando, né, ele vê que era muita glória. Ele vê que todos os seres viventes ali estavam rendendo glórias, honra e graças àquele que está sentado, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, o que vive para todos sempre. Amém? E ali os 24 anciãos que a gente está
né, trazendo esse entendimento, eles se prostravam, né, diante do trono de Deus, adorando aquele que vive para todo sempre. E eles, essas coroas que a gente leu que eles estavam, né, sobre a cabeça, eles lançavam sobre o trono de Deus, dizendo: Senhor, somente Tu és digno, somente Tu és Senhor, somente Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Então, ou seja, nós estamos vendo que ele está falando sobre depois a vinda de Cristo, né? As primeiras cartas que a gente leu até o 3 do Apocalipse está falando o quê? A respeito das cartas das igrejas, dos tempos, como a gente leu ali, né? Os anos que está se separando ali, cada uma delas sendo cumprida, e a gente vê que agora, mas essa segunda visão já é após a vinda de Jesus. E ali esses 24 anciãos, que a gente tem discernimentos que são seres viventes, que passaram pela terra, eles estão se prostrando diante de Deus, né, mediante tudo que eles fizeram para Deus com excelência, mediante o Espírito Santo de Deus, eles estão rendendo ainda glórias ao Deus Altíssimo, né? A sua coroa, o seu bema, aquilo que eles receberam de recompensa no céu, eles estão lançando aos pés de Deus e falando: Senhor, somente Tu és digno. Amém? Então, meus amados, é muito lindo, né, quando a gente começa a ler a revelação de Deus para o futuro. A gente tem que se sentir assim, feliz, né, com a grandeza de Deus a respeito de todos os teus filhos. Temos que ter alegria, não tristeza, porque a palavra da revelação aqui, meus amados, não é para a morte para nós, é para a vida. Amém? Morte é só para aquele que não está em Cristo. Nós que estamos em Cristo, que estamos buscando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, temos que nos alegrar com essa revelação, porque, meus amados, naquele grande dia, nós iremos de fato ver tudo isso que João viu. Amém? Glórias a Deus. Que Deus te abençoe com essa palavra. Fique na graça e na paz de Jesus.